você vai ter que estudar muito, principalmente no começo da carreira, que provavelmente vai ser técnica, mas à medida que você subir, você vai querer cada vez mais se apropriar das competências humanas. Não pense que sua carreira vai ser só técnica e acabou. Ufa, que dia feliz, que dia de poder construir histórias e documentá-las de uma forma tão original, num formato de bate-papo. Eu tenho a honra de introduzir o meu convidado, um ser humano incrível, um profissional que nós vamos conhecer no detalhe a forma que foi construída essa linda jornada. Meu convidado de hoje, Eduardo Rey. Eduardo, um grande prazer, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Renato. Muito bom estar aqui. Eu acho que esse projeto é algo incrível, você está ajudando a documentar uma história que acho que não havia sido documentado antes dos profissionais de TI do Brasil, e conhecer essa história é bastante interessante. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço, Eduardo, e obrigado por você reconhecer o grande propósito desse projeto e principalmente colaborar com ele, deixando a sua história como uma fonte de inspiração e completar ainda mais esse nosso projeto. Eduardo, nós começamos aqui falando da mais pura essência que somos como seres humanos, né? Falar da nossa infância, falar das lembranças, né? Dos nossos pais, avós, criação, valores que a nossa família nos ensinou logo de cedo. Como que foi a sua infância? Poxa, Renato, eu nasci em 1970, na cidade de São Paulo. Vivi os 2 primeiros anos da minha vida no Ipiranga, Zona Sul. Não lembro exatamente desse período, era muito novo, mas logo com 2 anos de idade me mudei para Santo André, no ABC Paulista. Meu pai trabalhava na indústria automobilística, na Volkswagen. Então, assim, minha infância foi a mesma de, acho que qualquer garoto do ABC Paulista de classe média daquela década de 70, início dos anos 80. Andei muito de bicicleta, joguei bola na rua, fui muito na Cidade da Criança, lá em São Bernardo. O pessoal do ABC foi muito para lá. Passava minhas férias na praia. E assim, eu tive muita sorte de ter uma família que tinha valores muito fortes, tinha muito ética, muito íntegra, e família grande. Apesar do meu pai ser espanhol e estar sozinho no Brasil, porque ele era um imigrante, a família da minha mãe era enorme. Muitos primos, casa sempre cheia, festas cheias. Então, foi uma infância bastante feliz para mim. Eu considero que eu tive bastante sorte. Aquela infância com liberdade, né, com aquelas brincadeiras que a gente não tinha muitos recursos nessa época de brinquedos sofisticados, né, Eduardo? E se divertia muito com as coisas simples ali, né? Se divertia demais, foi muito bom. Eu tive bastante liberdade, eu tive algumas oportunidades que, por exemplo, eu vejo que meu filho não teve de ter essas oportunidades, até por conta de uma maior violência hoje. A gente não tinha essa preocupação na época. Foi muito gostosa a minha infância. Que bacana. Eduardo Rey, uma das coisas que a gente gosta de coletar aqui nas nossas conversas foi a primeira experiência com o computador, né? E eu queria saber de você como que foi o seu primeiro contato com o computador, porque na nossa época, né, era informática, né? E a computação era o que beirava ali, né, os primeiros contatos. Como que foi? Você sabe que quando eu soube dessa pergunta, eu tive que quase regredir aos meus tempos de criança para lembrar. E eu lembrei de uma coisa bem interessante. Lá dos idos de 83, 84, teve um filme que hoje ninguém lembra, não passa mais na TV, mas que na época fez um tremendo sucesso, que chamava Jogos de Guerra. Jogos de Guerra. War Games. E nesse filme, um adolescente com um modem e com um computador rudimentar, né, para dizer o mínimo hoje, ele, sem querer, invadia uma rede militar dos Estados Unidos e quase causava um ataque nuclear. E depois, ao longo do filme, esse computador que ele invade tinha tipo uma inteligência artificial, que na época era totalmente ficcional. Agora isso é verdade, mas na época não. E que ele aprendia sozinho, e no final do filme olha,
o único jeito de você ganhar esse jogo nuclear é você não jogar. E o filme terminava com essa mensagem, o computador aprendendo que não adiantava, qualquer tipo de ataque nuclear ia ser ruim para todos os lados, todo mundo perdia. E quando eu assisti esse filme, eu devia ter 13 anos de idade, assim, eu falei, caramba, eu quero fazer isso, eu quero essa comunicação de computadores, esse computador que aprende, essa programação, isso assim me pegou, né? E quando eu fui para o ensino médio, eu fui entrar num tal de um curso de processamento de dados. Olha só. Tecnologia da informação não existia nem o termo, né? Era computação, informática. E sem saber nada. Eu não sabia o que era um computador direito. Não tinha tido contato com o computador. Naquela época era muito difícil. Muito difícil. O máximo era um videogame, alguns computadores pessoais que eram caríssimos, que o seu amigo rico tinha, mas você não conseguia usar. Mas eu fui para o curso, assim, com essa ideia, assim, poxa, acho que essa comunicação entre os computadores, isso era 10 anos antes de começar a internet, né? Essa comunicação é muito interessante, tem um monte de coisa que dá para fazer, eu quero aprender isso daí. E foi assim que eu tive esse contato com a TI. Poxa, sensacional, ou seja, uma inspiração muito legal. Você sabe que, fazendo essa pergunta aqui, né, eu já ouvi, meu pai me apoiou, poxa, um primo, um tio, né, e você trazer essa inspiração vindo de um filme, né, que retratou algo e que você se conectou, é muito legal, é quase que inédito, né, as inspirações vindo aí desse modelo. Eduardo, então, com essa vontade, os cursos te ajudando, e aí chega aquele momento de você, de fato, tomar decisões importantes na vida. Né? Uma coisa que acho legal, me parece interessante. Quando foi aquele momento que você realmente, olha, agora o negócio ficou sério, eu vou seguir essa jornada e poxa, tem um trabalho importante aqui. Quando foi a grande virada de chave? Acho que nesse momento ainda dentro da minha juventude foi o meu primeiro emprego, né? Porque eu estava no 2º ano desse curso do ensino médio, não sabia quase nada ainda, mas tive a oportunidade de trabalhar num emprego que não existe mais, uma função que não existe mais. Pelo menos eu acho que não existe mais. De operador de computador. Operador, Eu operava um computador porque, mesmo sabendo muito pouco, eu sabia mais do que todo mundo no escritório que eu fui contratado para operar aquela máquina que ninguém sabia o que fazia, todo mundo fantasiava muito sobre o que ela poderia fazer. Era um tempo totalmente diferente, né? As pessoas que trabalhavam com os computadores nas empresas eram as pessoas que ficavam nas salas fechadas, você via quando ela saía só para fumar, e daí você ficava fantasiando o que tinha dentro daquela sala, né? Era muito diferente. Então eu ganhava muito bem, na verdade, para operar uma máquina, que hoje qualquer criança, qualquer adolescente opera um computador intuitivamente. Era muito diferente aquele momento. Mas quando eu comecei a trabalhar nisso, falei, nossa, eu não me arrependo nem por um segundo de ter tido essa decisão e ido para essa área. Eu sempre tive muito prazer em trabalhar com tecnologia, então foi uma escolha bem feliz. E a gente sempre ouvia, né, Eduardo Rei, que, poxa, a computação, a informática, nós que somos dos anos 70, como a profissão do futuro. Eu, pelo menos, fui criado, né, em uma família que mostrava, olha, não vai seguir os passos do pai aqui porque é trabalho muito braçal, é uma coisa que possivelmente não vai ter um bom futuro. Na sua casa era um pouco assim também? Ou seja, a família conseguia entender que informática, computação poderia chegar, né, a uma carreira como a sua, né? Ou seja, hoje a carreira, assim, você chegou muito longe, você chegou nas posições, né, onde todo mundo almeja. Como que foi isso? Acho que a realidade foi muito mais bizarra, foi muito mais desenvolvida do que a própria ficção, né? Eu, por exemplo, em nenhuma fantasia da minha adolescência eu imaginava que nós iríamos chegar, acho que onde nós estamos hoje, em termos de inteligência artificial, em termos de conectividade global, né? A gente imaginava carro voador, a gente imaginava pílula de comida, mas o que a internet, o que a inteligência artificial hoje já está fazendo é um negócio que superou a ficção.
Meus pais, eles tinham também essas crenças limitantes. Eu não sei se eles imaginavam que essa função ia se ampliar tanto a ponto do que chegou. Porque nem eu imaginava. Eu achava que minha carreira ia ser muito técnica, ia ser muito focada em programação, né? E ela acabou indo para um lado totalmente diferente. Mas eles sempre me apoiaram, eles nunca tiveram nenhuma restrição à questão de eu ir para essa área de tecnologia, mas acho que eles tinham dúvidas de como isso ia se desenvolver no Brasil, principalmente, né? Talvez fosse um medo da minha mãe. Poxa, mas você vai se meter nesse negócio de computador, você vai para fora do Brasil, vai trabalhar nos Estados Unidos. Existia muito isso também. Uma coisa muito distante da realidade. Uma coisa distante da realidade. Talvez por não conhecer também o que estava acontecendo nas grandes organizações na época, né? A gente não tinha o nível de informação que tem hoje. Mas eu tive bastante apoio deles, foi bom. Eduardo Rey, então, assim, a computação te encontrou, você encontrou a computação, os primeiros trabalhos começaram ali a serem formados, faculdade. E quando foi aquele momento que você começou uma carreira executiva, que você realmente começou a entrar em projetos, em empresas, né, com grandes propósitos para a tecnologia? Como que foi a sequência dessa jornada? Depois desse primeiro emprego que eu falei que eu era operador de computador, eu entrei numa grande empresa multinacional alemã como estagiário e também para ser o rapaz da TI, o estagiário da TI numa área que tinha um computador para 100 pessoas. Olha só. Te marcava horário para mexer no computador. Eu tinha das 7h30 da manhã às 9 da manhã para fazer o que eu precisava. Sensacional isso. Então, eu já entrei nesse estágio com o objetivo de me aprimorar como TI. Então, eu trabalhei muitos anos nessa empresa alemã, fui galgando outros passos dentro de áreas de negócio, até que começaram o que se chamava na época de CIs, os Centros de Informação. Isso. Que tinha um foco de microinformática, porque até então era tudo plataforma de mainframe, né? Quando surgiu essa parte do CI, aí eu me encontrei, porque eu já era o rapaz que trabalhava nas questões de microinformática nas áreas, e daí eu fui trabalhar na microinformática para todos os departamentos da empresa. E aí eu trabalhei muito também com suporte ao usuário, tive essa experiência. Eu sei o quão difícil é você trabalhar com suporte ao usuário. E daí me foquei em infraestrutura. E aí minha carreira acho que fui galgando os cargos executivos e de liderança já nessa vertical de infraestrutura. Telecomunicações, servidores, redes de computadores. Então, a minha formação de liderança sempre foi infraestrutura, até o momento que esse leque abriu. Para sistemas também, onde eu tive que voltar a lembrar de programação, voltar a lembrar de questões funcionais que estavam mais longe da minha alçada então. E daí, isso é uma característica de quando você assume liderança, um pipe de liderança nas empresas, né? Você acaba ampliando o seu leque. Seu conhecimento precisa ser cada vez mais holístico, um olhar mais de processo, um olhar mais holístico sobre a operação, e você vai abandonando um pouco esse techniquez, né? Você deixa isso para suas equipes. Então, essa é uma característica que acontece conforme você vai subindo nos pipes da organização. Eduardo Rey, é importante a gente contribuir um pouquinho também com esse momento. Você disse, poxa, eu construí uma carreira mais do lado de infra, menos de programação, e lá na frente as coisas se fundem por uma posição mais executiva. Mas é importante a gente deixar registrado aqui que no início da sua jornada, no início da minha também, era o descobrimento de telecomunicações, né? Ou seja, a gente tinha ali as plataformas altas, mainframe, Unix, enfim, algumas coisas assim, e não havia o conceito de rede, de conectividade que nós estamos falando agora. E isso, né, Eduardo, era algo fantástico, a gente imaginar que a partir dali aquela rede estaria conectada, dali a gente compartilharia um link com todos, que ali a gente teria uns serviços cliente-servidor. Então, assim,
era muito encantador esse momento dessa criação, né? Acho que, assim, eu tive a sorte eu tenho a sorte de ser experiente o bastante para ter visto várias transformações. E ainda estar vivendo várias delas. É verdade. Eu lembro exatamente no dia em que eu e mais 2 ou 3 amigos fizeram um movimento, quase uma rebelião no escritório para comprar um modem e uma linha telefônica para a gente acessar a tal da internet. Uau. Acho que nos idos de 94, quando a internet chegou, pública, chegou no Brasil, a gente não sabia o que a gente ia usar. A gente não tinha a mínima ideia de para aquilo servia. Parecia na TV que você podia acessar o Louvre, que você podia ver as pinturas do Louvre, podia fazer um passeio virtual por não sei onde, mas para que aquilo vai ser usado para o meu trabalho? Então eu participei desse momento, dessa descoberta da internet como uma forma de agilizar os processos e ganhar produtividade na empresa. Eu participei também daqueles poucos anos em que o mundo mudou também quando chegou o BlackBerry, né? Porque para mim, às vezes a gente não fala muito de BlackBerry, mas aquele momento foi o momento que a mobilidade chegou para o mundo. Eles foram atropelados por Apple, né? Pelos smartphones em geral, mas aquele momento de todo mundo com o BlackBerry na mão nas empresas foi o momento em que mudou a questão de mobilidade nas empresas. Eu passei também, e eu conversei muito sobre isso hoje aqui durante o dia, sobre essa mudança de cyber, que é uma mudança que não é agradável para nós, né? Porque essa questão de ataques e ransomware e hackers e ter quadrilhas altamente organizadas com cyber no mundo, fazendo você dedicar muito mais tempo, investimentos e serviços para se proteger, é uma outra coisa que para mim mudou o jogo totalmente nos últimos anos. E por último, eu estou vivendo hoje a inteligência artificial generativa, que para mim é um negócio tão grande quanto a chegada da internet, tão grande quanto talvez a invenção dos antibióticos, tão grande quanto a chegada da televisão. Isso, eu tive a oportunidade também na minha carreira de ainda viver esse movimento. Eu acho que isso tem um potencial de mudança dos cenários em tudo, né? Na nossa vida, não só no nosso trabalho, que a gente vai presenciar ainda coisas incríveis. Então, eu participei de vários momentos memoráveis aí na história da tecnologia e do desenvolvimento humano, né? Eu tive essa sorte. E que sorte, né? Nós temos, você tem, eu me classifico também como um grande sortudo de estar vivendo tudo isso e principalmente, né, Eduardo, ainda muito jovem. Se nós olharmos no âmbito profissional, né, nós estamos vivendo ainda, né, um momento brilhante da carreira que a gente vai poder deixar marcas e buscar deixar um legado nas pessoas, né, ainda com essa jornada. Eduardo Rei, uma super contribuição que a gente quer deixar aqui é mostrar que sim, a carreira de TI é uma carreira muito democrática, né, é capaz sim de você, através de uma carreira, de uma dedicação, de entregar além daquilo que de fato é esperado, construir uma carreira de sucesso, né? E poder mudar a perspectiva das nossas famílias. Mas a gente sabe que uma carreira como essa, ela é feita de grandes decisões, né? Momentos talvez de frustrações, momentos onde a gente não só ganha, mas que a gente tem ali um momento de grande reflexão. E é isso que a gente quer também documentar aqui, né? A gente não vive só de momentos lindos, gloriosos, né? Mas momentos difíceis, momentos de decisão. E eu te faço uma pergunta, né? Vem na sua cabeça alguns momentos na sua carreira que te trouxeram essa incerteza e essa necessidade de uma tomada de decisão importante? Vem 2 momentos. Acho que o primeiro foi quando eu saí dessa grande multinacional alemã e vim para o Grupo Votorantim. Eu era já um supervisor que tinha algumas dezenas de funcionários comigo e eu recebi um convite. O convite foi mais ou menos assim: olha, Edu, eu tenho uma vaga aqui, uma vaga de consultor, ou seja, você hoje é supervisor e você vai fazer um downgrade na sua carreira e você vai virar um consultor e a gente consegue garantir mais ou menos o mesmo salário, mas você não vai ter mais equipe, você vai fazer parte de uma equipe. Uau. Só que a grande questão é que a pessoa que me fez o convite, ela sabia que eu tinha uma frustração estando na empresa alemã, que eu gostava muito daquela empresa,
mas todas as coisas, as grandes decisões sobre contratos, as grandes decisões sobre arquitetura, as grandes decisões tecnológicas eram tomadas na Alemanha ou no máximo nos Estados Unidos. Eu não participava da decisão, eu participava do cumpra-se. E isso me trazia uma frustração depois de alguns anos. Então essa pessoa que me fez o convite falou, olha, e aqui você vai vir para uma empresa brasileira, onde você vai ajudar a tomar as decisões. Você vai fechar os contratos, você vai tomar as decisões, você vai mexer na arquitetura. A empresa, a sede é no Brasil, você vai trabalhar no prédio em que estão todos os acionistas da empresa. Eu falei, tá bom, quando eu começo? E eu pedi demissão da empresa depois de 16 anos trabalhando nessa multinacional alemã. Poxa. Eu abri mão disso, dei um pulo, assim, eu não diria que foi um pulo no escuro, porque eu confiava muito nas pessoas que estavam lá, já nessa outra empresa que eu conhecia, mas eu fiz na verdade, um downgrade de carreira para fazer isso. Tem que ter muita coragem e confiar muito, né? E foi bem difícil esse momento dessa decisão, até familiarmente falando, mas eu não me arrependo também nem por minuto. Eu entendo. E cerca de 3 ou 4 anos depois disso, por volta de 2007, 2008, eu tive a oportunidade na Votorantim de participar de vários projetos internacionais, inclusive implantação de RP, e eu tinha participado bastante de um projeto no Canadá e região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. Tive muito contato com as pessoas dessa parte da empresa e eles me fizeram um convite, vem trabalhar no Canadá. Você vai ter uma promoção, tem uma vaga aqui de coordenação, era consultor, né? A vaga de coordenação, você vem para cá, traz sua família e tal. E na época eu falei, olha, eu vou com muito prazer, desde que eu fique 3 anos no máximo no Canadá e volte para o Brasil. Tinha questões pessoais, questões familiares envolvidas. Naquele momento eu não dei esse salto, não, vou fazer minha vida no Canadá, vou morar lá para sempre em Toronto. Eu queria ter uma segurança de poder voltar depois. E eles falaram, não, a gente quer uma pessoa que faça a sua vida no Canadá. Eu não quero pegar um coordenador aqui que vem com data de validade. A gente não aceita você vir querendo voltar. Você tem que vir querendo vir. E aí eu disse não. Eu falei, poxa, nesse momento eu não consigo. E a hora que eu disse esse não, várias pessoas vieram falar comigo que eu era inconsequente, que eu estava fechando todas as portas da minha carreira dentro da empresa, que não iam me considerar para mais nenhuma promoção. Essas histórias que tem em empresa, né? E eu mantive, falando, tudo bem, se for assim, eu acho que não vai ser assim, mas se for assim eu aceito. E não fui. Só que o cargo máximo que tem no Canadá nessa vertical é gerente. E hoje eu sou diretor de TI. Então, assim, eu acho que a decisão foi acertada. Foi. E a lição que eu fiquei nisso é, olha, não especule o que a empresa acha de você. Seja uma pessoa relevante para a empresa. Boa. E sendo essa pessoa relevante, as oportunidades vieram da mesma forma. A do Canadá não consegui, não deu certo, mas eu tive outras oportunidades no Brasil de subir nesse pipe até chegar na posição que eu estou ocupando hoje. Então, foi uma decisão que na hora eu achava que eu tinha muita dúvida se estava sendo a certa, se eu estava sendo, se eu não estava sendo corajoso de ir, mas hoje eu vejo que ela foi acertada. Grande reflexão. Você trouxe 2 casos aqui, Edu, que é estudo de caso, né? Ou seja, são momentos que a gente tem realmente uma decisão que você pode dizer, vambora, como você disse na primeira, vambora, vamos lá, e como você disse, não, obrigado, não, isso daqui para mim. Mas o importante é tomar essa decisão, né? Ou seja, se alegrar por ela, pela coragem, e, obviamente, colher os frutos. No seu caso, frutos saborosíssimos, né? Essa história, as duas tiveram um final feliz. Eduardo Rei, que conversa bacana, que jornada incrível. Você é uma grande inspiração, com certeza. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, né? Eu vou tentar aqui imaginar um jovem do ABC, com 16 anos de idade, né? Prospectando uma carreira em TI e possivelmente ele tenha ali dentro do seu ecossistema dizer assim, será
Será que TI é a profissão do futuro? Será que é por aí que você tem que caminhar? Né? O que você diria para um jovem que está nesse momento de uma decisão? Acho que nesse momento, o TI não é a profissão do futuro, TI é a profissão do presente. Acho que hoje no Brasil e no mundo todo a gente tem uma base tecnológica muito forte. E eu acho que TI continua sendo uma profissão muito interessante. É verdade. Acho que você tem nichos em que essa profissão está extremamente interessante, não é apenas interessante. Cybersecurity, cientistas de dados, data analytics, essas estão especialmente interessantes. E outras vão surgir que a gente não sabe. Mas eu acho que é uma escolha de profissão que está bem alinhada com as necessidades do mercado. Eu gostaria de deixar um recado, talvez para esse jovem que pense que talvez ele queira galgar uma carreira executiva também no futuro e não apenas ficar numa carreira técnica, porque é bastante diferente a abordagem. Esse jovem do ABC quer ser um programador, quer ser um especialista, ele vai fazer uma carreira focada tecnicamente, ele vai estar eternamente frustrado porque ele não vai conseguir acompanhar o mercado, ele vai ter que ler muito, vai ter que se atualizar muito, estudar muito, e mesmo assim ele sempre vai estar para trás. Aprenda a trabalhar com essa frustração, porque é a nossa frustração do dia a dia. É verdade. Agora, se ele quiser galgar uma carreira executiva, ele precisa saber que ele vai precisar estudar sempre, vai precisar ter um cabedal técnico, mas cada vez que ele subir uma escadinha nessa profissão de TI, ele vai se distanciar um pouco do técnico e chegar mais para uma administração de pessoas, desenvolvimento de pessoas, gestão orçamentária. Então, são outros skills que ele precisa desenvolver. Não adianta você hoje pensar que você vai fazer uma carreira longeva e galgar passos de TI sendo apenas um bom técnico. Você vai ter que saber lidar com pessoas. A partir do momento que você adquire a primeira liderança, você deixa de se preocupar só com o seu desenvolvimento e passa a se preocupar com o desenvolvimento da sua equipe, com o engajamento da sua equipe, com como eles vão fazer por você. Então, você vai ter que estudar muito, principalmente no começo da carreira, que provavelmente vai ser técnica, mas à medida que você subir, você vai querer cada vez mais se apropriar das competências humanas. É verdade. Não pense que sua carreira vai ser só técnica e acabou. Edu, você sabe que essa reflexão, uma reflexão que a gente consegue entender bem, mas quando vem de alguém que de fato trilhou isso que você está falando, porque isso que você acabou de dizer é o exemplo da sua carreira. Você trilhou dessa forma, né? Atividades técnicas, acreditando no potencial, né? E depois aprimorando esses soft skills com pessoas, liderança, negócio. Então, muito relevante vindo de você, Edu. E olha só que interessante, né? Eu fiz processamento de dados no ensino médio, matemática com ênfase em sistemas de informação na faculdade, um MBA de sistemas de informação, até era tudo técnico. E aí eu tive que fazer um segundo MBA de desenvolvimento humano de pessoas. Porque você chega no momento do pipe que o técnico já é o suficiente para o que você precisa atuar. É lógico que você vai ter que se atualizar. Mas o desenvolvimento de pessoas foi um skill que daí, bem mais velho, eu tive que ter aulas de filosofia, de psicologia, de uma série de negociação. Então, são outras competências que você tem que exercitar. É verdade. Muito legal. Eduardo Rei, sabemos que uma jornada profissional, ela é sempre amparada por pessoas. Pessoas que nos acolheram desde o início, como nossa família, né, os valores que nós comentamos aqui, e verdadeiros anjos que passam pela nossa vida, que a gente tem a honra de poder chamar de amigos, né, pessoas que marcam o nosso coração, a nossa mente. Temos um capítulo aqui na nossa conversa que a gente traz essa abertura e eu queria abrir para que você pudesse falar dessas pessoas incríveis que são fundamentais para que a sua história pudesse ser contada dessa forma que nós estamos contando agora. Bom, acho que primeiro de tudo eu quero agradecer ao José Carlos, que foi o meu primeiro gerente nessa multinacional alemã, que durante o meu período de estágio eu fui
selecionado para o serviço militar. E ao invés de simplesmente acabar o estágio, ele viu algo em mim e me efetivou, porque o que fez com que, ao invés de eu sair da empresa porque eu não poderia mais cumprir o estágio, eu trabalhasse meio período como efetivo na empresa. Poxa, então, que bacana. Acho que essa foi uma atitude que foi demais. Linda, linda. E eu era um jovem de 19 anos, 18 para 19 anos na época. Eu acho que isso propiciou esse início da carreira. É verdade. Quero agradecer ao Fábio Faria. Grande Fábio Faria. Também trabalhei com ele por muitos anos. Ele sempre foi um exemplo de integridade, um exemplo de justiça, um exemplo de valores para mim. Ele foi um mentor muito grande em momentos da minha carreira. Ele sempre me suportou muito, investiu tempo. Então, quero agradecer um agradecimento especial a ele. Muito bonito. Um agradecimento especial ao João Donizete dos Santos também. Grande João Donizete. Trabalhei mais anos ainda com o João Donizete. Ele foi também uma pessoa que fez eu acreditar que eu poderia chegar onde eu estou. Sem ele, eu não sei se eu acreditaria que eu poderia chegar aqui. Ele fez isso também e é uma pessoa sensacional, uma das pessoas mais justas também que eu conheci na carreira, mais inteligentes. Quero fazer um agradecimento especial a ele. Justíssimo. E a todos que acreditaram em mim ao longo dessa jornada. Tá aí. Momento bonito, momento de agradecer as pessoas que te ajudaram, né? Hoje, olhando para a sua carreira, né? Assim, é incrível tudo que você construiu, né? Aonde você está hoje, né? A responsabilidade, mas principalmente a forma que foi construído tudo isso. Não foi passando por cima de ninguém, não foi queimando etapas, que esse é um tema importante que a gente sempre fala, né? As novas gerações muito ansiosas, né? E eu acho que a sua história, né? É um case de resiliência, competência, né? Paciência e colocar na mão, né? Da nossa grande fé, daquele que está cuidando de tudo isso. E é muito bonito ver a sua trajetória, o que ela se tornou em tudo isso. Parabéns, Edu. Obrigado. Sabemos que não só de trabalho vivemos, não só de conquistas profissionais vivemos, né? Temos outras coisas, né? O que você gosta de fazer nas horas vagas? Você tem um hobby? Eu tenho um hobby, sim. Eu gosto muito de música. Música? E eu toco contrabaixo. Oh, que legal! Gosto bastante de rock, principalmente. Tá. Acho que essa geração dos anos 80... Não é? O rock nacional vai bem? É um dos meus preferidos. O nacional dos anos 80. Esse rock BR dos anos 80 eu gosto muito. Gosto de fazer caminhada também na natureza, tá. Trilhas mesmo, né, no meio da mata, gosto muito também. Que bacana. Eduardo Rei, fico aqui o meu muito obrigado, né, pela generosa contribuição que você deixa a esse projeto que você abriu a nossa conversa aqui, né, valorizando essa iniciativa de documentar parte da história da TI brasileira, né, com o olhar dos protagonistas, né, das pessoas, quem está por trás e agora mais do que por trás, à frente, lado a lado, impulsionando a TI para os negócios. Queria te parabenizar e te agradecer muito pela sua contribuição. Eu abri a conversa assim, quero terminar assim também, agradecendo a sua condução impecável também desse momento. O acolhimento que eu tive aqui hoje foi muito, muito legal e parabenizar mais uma vez você pela iniciativa. Eu acho que tem uma frase que eu tinha separado aqui, que eu gosto muito do Simon Sinek, e eu acho que tem a ver com algo que você falou para mim logo quando a gente estava começando a conversa. E a frase é: as pessoas não compram o que você faz, as pessoas compram o porquê você faz. Eu acho que tem muito a ver com o propósito disso. É verdade. Eduardo Rei, por trás da TI, nosso muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns.